Fundação. Dono da maior torcida da Amazônia, o Clube do Remo foi fundado em 5 de fevereiro de 1905 e reorganizado em 15 de agosto de 1911 para se tornar um monumento esportivo do Pará e patrimônio do esporte nacional. A história do Clube do Remo começa no início do século XX, época em que o remo era um dos principais esportes praticados no Brasil. No Pará, as competições eram realizadas às margens da Baía do Guajará com a presença de excelentes públicos. Em uma dessas disputas, no ano de 1905, alguns atletas vinculados ao Esporte Clube do Pará decidiram se desligar do clube devido a alguns desentendimentos com outros companheiros de equipe momentos antes da realização de uma regata. Eram eles: Vitor Engelhardt, Raul Engelhardt, Eugênio Soares, Narciso Borges, José Henrique Danin, Vasco Abreu e Jean Marechal, Eduardo Cruz. Esses 7 atletas logo tiveram a ideia de criar um clube pelo qual pudessem desenvolver as suas atividades. A eles se juntaram outros desportistas que compartilhavam do mesmo interesse e, juntos, fundaram o Grupo do Remo, em 5 de fevereiro de 1905. O Estatuto Social foi divulgado no Diário Oficial do Estado, ano 15, número 4049, de sexta-feira, 9 de junho de 1905, o que consolidou a sua existência legal. O 15º descrevia a bandeira azulina como um retângulo azul marinho, tendo ao centro uma âncora branca, em sentido oblíquo, circulada por 3 estrelas da mesma cor. Um dos fundadores do Remo, José Henrique Danin, relatou que a causa da cisão no Esporte Clube do Pará foi uma regata, na hora de formar as guarnições, e por causa exatamente da guarnição da qual ele fazia parte, com Raul e Vitor Engelhardt, e mais Eduardo Cruz, surgiram desentendimentos. A denominação inicialmente dada, Grupo do Remo, foi adotada a partir de uma sugestão de Raul Engelhardt, que estudará na Europa e inspirou-se em um clube inglês, o Roving Club. No dia 1º de outubro de 1905 o Grupo do Remo inaugurou a sua sede náutica, que funcionava em um prédio alugado da Intendência Municipal, localizado na rua Siqueira Mendes. Naquela oportunidade, o Remo também promoveu a inauguração e o lançamento ao mar de sua primeira embarcação, uma baleeira chamada Tibiriçá. Sede náutica. Localizada na primeira rua de Belém, Siqueira Mendes, a sede náutica, ou garagem náutica do Clube do Remo, faz parte do complexo arquitetônico da Cidade Velha, em Belém. A fundação da sede náutica foi realizada em 1905, quando foi lançado a primeira embarcação do Leão na Baía do Guajará. No dia 7 de março de 1923 a sede náutica foi adquirida de vez pelo clube, iniciando assim uma grande reforma. Ela foi inaugurada 2 anos depois, no dia 12 de abril de 1925. Hoje ela abriga além de barcos, funcionários do clube. A sede náutica possui uma academia e um pier, além de uma vista privilegiada para a Baía do Guajará. Extinção e reorganização. Em 1908, o Grupo do Remo passou por uma grande crise que culminou com perda do contrato de aluguel da sede e a extinção do clube após reunião da Assembleia Geral realizada em 14 de fevereiro daquele ano. Porém, alguns integrantes não concordaram com a decisão e decidiram tomar para si os barcos que pertenciam ao clube. Os mesmos foram guardados em um galpão no terminal de inflamáveis de Miramar, cujo proprietário era Francisco Xavier Pinto, com a promessa de retornarem assim que reestruturassem novamente o Grupo do Remo. Reuniões se sucederam, sempre tendo como ponto de encontro o tradicional Café Manduca. No mês de julho de 1910, os rapazes ficaram sabendo que o contrato de aluguel da antiga sede com um estabelecimento comercial havia terminado e que poderiam novamente alugá-la. Foi então que no dia 15 de agosto de 1911, Oscar Saltão, Antônico Silva, Geraldo Mota, Rubilar, Jaime Lima, Cândido Jucá, Harley Nertan Colette, Severino Poggi, Mário Araújo, Palmério Pinto e Alzema Magalhães, transportaram todo o material do clube, que estava guardado em Miramar, até a antiga sede. Esse ato decretou a famosa reorganização do Grupo do Remo e os responsáveis entraram para a história como o Cordão dos 11 Ravers Remistas. Na data de 29 de dezembro daquele ano, o Sr. Oscar Saltão propôs a mudança de nome para Clube do Remo.
Entretanto, a proposta só foi aprovada pela Assembleia Geral em 1914, sendo anunciada pelo presidente da época, Nilo Pena, no dia 7 de agosto. A mudança representou um marco na vida do clube, que já passava a contar com outros esportes, como o futebol, implantado em 1913. Com isto ressurgiu o amado Clube do Remo. Clube de glórias e conquistas, tão aclamado por seus torcedores e detentor de triunfos inimagináveis, nas quadras, gramados e nas águas barrentas da Baía do Guajará. Ave Clube do Remo, filho da glória e do triunfo. Estádio Evandro Almeida. O estádio fica na principal via expressa de Belém, na Almirante Barroso, com a Travessa Antônio Baena. Ele foi inaugurado em 15 de agosto de 1917, nos festejos de comemoração dos 6 anos de reorganização do clube. O nome Evandro Almeida foi dado em homenagem ao atleta e dirigente, Evandro de Melo Almeida, que faleceu no ano de 1965. Sede náutica, localizada na primeira rua de Belém, Siqueira Mendes, a sede náutica, ou garagem náutica do Clube do Remo, faz parte do complexo arquitetônico da Cidade Velha, em Belém. A fundação da sede náutica foi realizada em 1905, quando foi lançado a primeira embarcação do Leão na Baía do Guajará. No dia 7 de março de 1923 a sede náutica foi adquirida de vez pelo clube, iniciando assim uma grande reforma. Ela foi inaugurada 2 anos depois, no dia 12 de abril de 1925. Hoje ela abriga além de barcos, funcionários do clube. A sede náutica possui uma academia e um pier, além de uma vista privilegiada para a Baía do Guajará. Sede social. Ela fica localizada no coração de Belém. Na Avenida Nazaré, denominada de Palácio Azul, possui uma grande estrutura para receber os seus sócios e torcedores. A sede foi adquirida pelo clube no dia 11 de agosto de 1938, em um leilão. Ela passou por uma grande reforma em 1955 e foi entregue em 1959. A sede social conta com 2 pavimentos e com um salão de festas. A sede social também abriga a Sala da Presidência, além dos departamentos de esportes olímpicos. Nela também possui uma loja do Remo, garagem, além de um amplo parque aquático. Outro ponto interessante é que a sede social abriga os esportes olímpicos e possui um ginásio, denominado de Serra Freire, palco de jogos memoráveis de vôlei, basquete, handebol e futsal. Também na sede, podemos desfrutar de uma quadra sintética de futebol society.